Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com o Sistema. Capítulo 201. Após aceitar sua situação, Goten começou a procurar pelas assinaturas de energia de Goku e Vegeta. Não demorou muito para que ele sentisse todos na Terra: Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan e os outros. Até mesmo as assinaturas de energia mais tênues, como as de humanos comuns como Xixi e Bulma, eram claras para ele. Com um lampejo de movimento, Goten apareceu no topo de um enorme navio de cruzeiro onde o grupo estava reunido. No momento em que ele chegou, Goku, Vegeta e os outros imediatamente sentiram sua presença. Kakaroto, o que está acontecendo? Vegeta perguntou, sua expressão mudando para uma de surpresa. Aquele cara, ele é um Saiyajin, e ele se parece com aquele pirralho, Goten. Os olhos de Vegeta se fixaram na cauda enrolada na cintura de Goten, um sinal claro de sua herança Saiyajin. Neste universo, apenas os Saiyajins tinham cauda, tornando-a um identificador inconfundível. Você está certo, disse Goku, coçando a cabeça. Ele parece exatamente com Goten. E sua energia parece muito similar também. Talvez ele seja um Goten de outra linha do tempo? O tom de Goku era casual, mas sua curiosidade era evidente. O jovem na frente deles tinha a mesma assinatura de energia de Goten, mas algo nele parecia diferente. Goten, olha aquele cara. Por que ele se parece exatamente com você? Trunks exclamou, apontando para o recém-chegado. A semelhança era assustadora. A única diferença perceptível era que o Goten parado diante deles parecia um pouco mais velho e maduro, enquanto o que eles conheciam ainda era um adolescente. Isso é estranho, disse o Goten mais jovem, coçando a cabeça. Será que sou eu de outra linha do tempo, ou algo assim? Ele riu, mas a ideia não era absurda. Afinal, os Saiyajins frequentemente compartilhavam características semelhantes, e linhas do tempo alternativas não eram exatamente inéditas. Não, Piccolo interrompeu, sua voz séria. Embora ele possa parecer Goten, seu comportamento é completamente diferente. Aquele cara, ele parece incrivelmente poderoso. Muito mais do que qualquer versão de Goten que eu já tenha sentido. As palavras de Piccolo tinham peso. A aparência do recém-chegado pode ter sido idêntica à de Goten, mas sua aura estava em um nível completamente diferente. Goten, enquanto isso, observava o grupo cuidadosamente. As pessoas nessa linha do tempo eram familiares, mas sutilmente diferentes. Goku e Vegeta pareciam um pouco mais velhos, enquanto Trunks e o jovem Goten tinham se tornado adolescentes. Gohan também era diferente, ele não estava em sua forma acadêmica, mas mantinha a aparência de Gohan místico. Esta linha do tempo é similar ao universo de Dragon Ball Super, mas não é a mesma, Goten pensou consigo mesmo. Há muitas diferenças. Ao observar a cena, Goten percebeu que este mundo era uma variação única, um mundo que refletia o universo de Dragon Ball que ele conhecia, mas que divergia em aspectos importantes. Naquele momento, Bulma e Xixi notaram Goten parado por perto. Xixi, em particular, sentiu uma inexplicável sensação de familiaridade quando o viu. Xixi, aquele rapaz parece muito com Goten. Bulma exclamou, sua curiosidade aguçada. Ele poderia ser irmão gêmeo do Goten ou algo assim? Tirando seu comportamento e penteado ligeiramente diferentes, a semelhança era incrível. Do que você está falando, Bulma? Xixi respondeu, com um toque de irritação na voz. Eu só dei à luz um Goten. Não tem como ele ter um irmão gêmeo. Apesar das palavras dela, a atenção de todos agora estava fixada em Goten, seus olhares cheios de curiosidade e intriga. O escrutínio fez Goten se sentir um pouco constrangido. Nesse momento, Goku e Vegeta deram um passo à frente. Ei, com licença, você é o Goten? Goku perguntou diretamente, seu tom amigável, mas investigativo. Seus instintos lhe disseram que o jovem na frente deles era de fato Goten. A energia e aura familiares eram inconfundíveis. Sim, sou San Goten de outra linha do tempo, respondeu Goten sem hesitação. Não havia sentido em esconder isso. Além disso, tentar explicar sua presença só levaria a mais complicações. Eu sabia. Goku disse, sorrindo orgulhosamente. Eu disse que meus instintos estavam certos, Vegeta. TCH. Isso é realmente algo para se gabar? Vegeta murmurou, revirando os olhos. Mesmo depois de todos esses anos, a infantilidade de Goku nunca deixou de irritá-lo. Então, é realmente Goten, os outros murmuraram. Suas expressões eram uma mistura de surpresa e fascinação. A ideia de outro Goten de uma linha do tempo diferente era intrigante e desconcertante. Goten, eu tenho que dizer, esse cara parece mais legal que você. E ele parece muito mais forte também, Trunks provocou, cutucando o Goten mais jovem ao seu lado. O Goten mais velho parecia mais maduro e tinha um ar de confiança que faltava à versão mais jovem. Goten, Goku disse, sua curiosidade reacendida. O que te traz a esta linha do tempo? Aconteceu alguma coisa no seu mundo? Você está aqui para pedir ajuda? A mente de Goku imediatamente foi para o tempo em que Trunks viajou do futuro para buscar ajuda. Ele assumiu que a situação de Goten poderia ser similar. Bem, você não está totalmente errado, Goten admitiu com um leve sorriso. Eu vim aqui para me refugiar, de certa forma. Não posso retornar à minha própria linha do tempo no momento. Se ele pudesse voltar para a linha do tempo GT, ele não ficaria aqui. Mas por enquanto, essa era sua única opção. Entendo. Goku disse, sua excitação crescendo. Eu posso sentir o quão forte você é. Se nem você conseguiu lidar com o que está acontecendo na sua linha do tempo, deve ser algo sério. Isso é tão emocionante. O entusiasmo de Goku era palpável.
Em seu mundo, ele e Vegeta estavam entre os seres vivos mais fortes, e encontrar um oponente digno era raro. A ideia de um inimigo poderoso era o suficiente para fazer seu sangue bombear. Enquanto Goten observava o grupo, ele notou algo em comum. Tanto Goku quanto Vegeta nessa linha do tempo tinham caudas, um contraste gritante com a linha do tempo de Dragon Ball Super e a linha do tempo de GT com a qual ele estava familiarizado. Na linha do tempo de GT, Vegeta nunca havia regenerado sua cauda. Esta linha do tempo é semelhante às outras, mas é claramente diferente em alguns aspectos importantes, pensou Goten. A presença de caudas em Goku e Vegeta era apenas uma das muitas diferenças sutis que diferenciavam esse mundo. Capítulo 202. Haha, os oponentes que enfrentei são ridiculamente fortes, disse Goten com um leve sorriso, vendo a expressão animada de Goku. Nesta linha do tempo pode não haver muitos que possam se igualar a eles. O que ele disse era verdade. Embora essa linha do tempo também tivesse seu próprio Zeno e grande sacerdote, o Zeno e o Zalama com quem ele lutou estavam em um nível completamente diferente. Mesmo que o Zeno e o grande sacerdote aqui os enfrentassem, eles seriam derrotados em um instante. TCH. Pare de brincar, Vegeta retrucou sua voz fria e arrogante. Nesta linha do tempo, não encontramos nenhum oponente que não pudéssemos enfrentar. E você não sabe nada sobre nossa força. O orgulho de Vegeta estava em plena exibição. Enquanto ele reconhecia que o jovem na frente dele era de fato Goten, ele não conseguia aceitar a ideia de que havia lutadores mais fortes do que ele e Goku. Em sua mente, eles eram o auge do poder neste universo. Até mesmo o Supremo Kai, que alegava ser o mais forte do universo, não era páreo para eles. Tio Vegeta, talvez você devesse falar menos no futuro, Goten disse levemente, seu tom calmo, mas direto. Afinal, você pode acabar se envergonhando com as coisas que diz. As palavras de Goten foram um desafio direto ao orgulho de Vegeta. Nesta linha do tempo, Goku e Vegeta podem ser os seres mais fortes, mas Goten sabia melhor. Ele enfrentou oponentes muito além do nível atual deles. Até mesmo os deuses da destruição nesta linha do tempo poderiam facilmente dominá-los. O que você disse, pirralho? Vegeta rosnou, seus punhos cerrados. Você ousa me chamar de sapo em um poço? Você claramente não tem ideia de quão poderosos somos. Se tivesse, não estaria falando essas bobagens. O temperamento de Vegeta explodiu. Ele não estava acostumado a ser menosprezado, especialmente por alguém que parecia uma versão mais jovem do filho de Goku. Ei, Vegeta, acalme-se. Goku interrompeu, tentando dissipar a tensão. Como você disse, Goten pode não saber o quão fortes somos agora. E quem sabe? Pode haver pessoas por aí ainda mais fortes do que nós. Lembra do Majin Buu? Nós achamos que éramos imparáveis depois de derrotar Cell, mas então Buu apareceu e nos deu uma corrida pelo nosso dinheiro. As palavras de Goku tinham a intenção de acalmar o ego de Vegeta, mas elas só pareceram irritá-lo ainda mais. Calha a boca, Kakaroto. Vegeta latiu. Mesmo que esse garoto seja seu filho, não há necessidade de defendê-lo assim. Majin Buu não era nada comparado a nós agora. E se houver alguém mais forte por aí, eu o derrotarei em um instante. A confiança de Vegeta era inabalável, mas Goten não conseguiu evitar um sorriso irônico. Ele sabia melhor do que ninguém quão vasto era o multiverso e quantos seres poderosos existiam além de sua compreensão. Os outros trocaram olhares, acostumados ao orgulho e à arrogância de Vegeta. Era apenas quem ele era. Goten tinha se acostumado com a arrogância de Vegeta e escolheu não se envolver mais. Afinal, o orgulho de Vegeta frequentemente o levava a ser humilhado mais cedo ou mais tarde. Desta vez provavelmente não seria diferente. Nesse momento, a voz do Rei Kai ecoou de repente na mente de Goku. Goku, você consegue me ouvir? A voz do Rei Kai era clara, e parecia que Vegeta e Gohan também podiam ouvi-la. Até Goten percebeu, embora demonstrasse pouco interesse no que estava sendo dito. Hein? Senhor Kai, o que está acontecendo? Goku perguntou, surpreso. Já fazia um tempo desde que o Rei Kai o contatara diretamente. A comunicação repentina deixou Goku curioso e um pouco nervoso. Escutem com atenção, Goku e Vegeta. A voz do Rei Kai estava estranhamente séria. O que estou prestes a dizer é extremamente importante. Cada palavra importa, então prestem atenção. A gravidade no tom do Rei Kai fez Goku e Vegeta levantarem as sobrancelhas. O Rei Kai era geralmente uma figura alegre e bem-humorada, então seu comportamento sério era perturbador. Sinalizava que algo grande estava prestes a acontecer. O que foi, Senhor Kai? Você está nos deixando nervosos. Goku perguntou, sua curiosidade aguçada. Havia uma nova ameaça no horizonte? Era por isso que o Rei Kai parecia tão em pânico? É velho, desembucha logo. Vegeta interrompeu, seu tom impaciente. Não me diga que há alguém mais forte que nós neste universo. Eu não vou acreditar de qualquer jeito. A arrogância de Vegeta estava em plena exibição, uma característica que havia sido herdada de seus dias de Dragon Ball Z. Ele era muito mais orgulhoso do que seus colegas de Dragon Ball Super ou GT. Mas como sempre, seu excesso de confiança provavelmente levaria a uma dura verificação da realidade. A voz do Rei Kai retornou mais aguda dessa vez. Vegeta, deixe sua arrogância de lado. O ser que estou prestes a mencionar é muito mais forte que você. Ele é diferente de qualquer oponente que você já enfrentou. Um único espirro dele poderia te mandar voando para a borda do universo. Matá-lo seria tão fácil quanto levantar um dedo para ele. As palavras do Rei Kai foram uma repreensão direta ao orgulho de Vegeta. Este ser logo chegará à Terra. Quando ele chegar, não o provoque.
Se você tolamente escolher lutar contra ele, o planeta inteiro, e possivelmente a galáxia, pode ser destruído por causa da sua estupidez. O rosto de Vegeta se contorceu de raiva. TCH. Velho, se você continuar falando assim, eu vou aí e te ensino uma lição. O Rei Kai ignorou a ameaça de Vegeta e continuou falando com Goku. Goku, o ser que você está prestes a enfrentar é o deus mais poderoso deste universo, Lord Beerus, o deus da destruição. Sua força está além de qualquer coisa que você já tenha encontrado. Mesmo no seu mais forte absoluto, ele poderia obliterar você em um instante. O tom do Rei Kai era grave, não deixando espaço para dúvidas. Se você valoriza sua vida, e a vida de todos na Terra, não desafie Lord Beerus. Eu o avisei. O que você faz com essa informação é com você. Com isso, a voz do Rei Kai sumiu, deixando o grupo em um silêncio atordoado. Capítulo 203. Vegeta, parece que isso é sério, Goku disse, sua expressão ficando séria. Eu nunca ouvi o Lord Rei Kai falar tão seriamente antes. Esse deus da destruição Beerus deve ser um ser incrivelmente poderoso. Goku confiava no julgamento do Rei Kai. Se o normalmente despreocupado Kai estava tão preocupado, a situação tinha que ser terrível. Deus da destruição Beerus? Vegeta repetiu, seus braços cruzados e seu sorriso característico estampado em seu rosto. Kakaroto, você já ouviu esse nome antes? Eu não. Parece algum tipo de deus, mas se ele for parecido com o Supremo Kai, ele provavelmente é apenas mais um fracote. A arrogância de Vegeta estava em plena exibição. Ele nunca tinha ouvido falar de Beerus e assumiu que o deus da destruição não era diferente do Supremo Kai, uma figura que ele considerava nada impressionante. O que está acontecendo? Goten pensou consigo mesmo, observando a reação de Vegeta. Vegeta nesta linha do tempo não sabe sobre Beerus? Ele parece não reconhecer o nome de jeito nenhum. Na linha do tempo original de Dragon Ball Super, Vegeta encontrou Beerus quando criança e carregava um medo profundo do deus da destruição. Mesmo que ele não se lembrasse dos detalhes, o nome por si só teria desencadeado algum desconforto subconsciente. Mas aqui, Vegeta não demonstrou tal reação. Essa linha do tempo realmente é completamente diferente de Dragon Ball Super, Goten percebeu. Vegeta não tem nenhuma lembrança de Beerus. Apesar das diferenças, Goten sentiu uma sensação de antecipação. Entre todos os deuses da destruição, Beerus era o único de quem ele não desgostava. Na verdade, ele sentiu uma sensação de gratidão pela divindade felina. Se não fosse por Beerus e o Supremo Kai se sacrificando para salvá-lo, ele ainda poderia estar preso no vazio, ou pior, morto nas mãos de Zeno e do grande sacerdote. Como eu saberia, Vegeta? Goku respondeu, coçando a cabeça. Você é o príncipe de todos os Saiyajins. Se você nunca ouviu falar de Beerus, eu definitivamente não ouvi. O tom de Goku era casual, mas sua curiosidade era evidente. Ele nunca havia encontrado um ser chamado de Deus da Destruição, e ele assumiu que Beerus poderia ser similar ao Supremo Kai, um deus que, embora respeitado, não era particularmente forte. Afinal, o Supremo Kai tinha pavor de Majin Buu, o inimigo que Goku e Vegeta tinham facilmente enfrentado. Se Beerus fosse parecido com o Supremo Kai, não havia nada com que se preocupar. O grupo rapidamente descartou o aviso do Rei Kai e retornou às festividades. Xixi se aproximou de Goten, sua curiosidade despertada pelo jovem que se parecia tanto com seu filho. Então, você é realmente Goten de outra linha do tempo? Ela perguntou. Seu tom era uma mistura de cordialidade e preocupação. Goten assentiu, sentindo uma rara sensação de conforto na presença dela. Apesar de estar em uma linha do tempo diferente, o vínculo entre mãe e filho parecia tão forte quanto. Enquanto a festa continuava, Goten não conseguia deixar de pensar em sua própria linha do tempo. Ele sentia falta de sua esposa Videl, seu filho Zen e da vida que ele havia construído no universo Dragon Ball GT. A explosão dimensional o havia separado de tudo o que ele amava, e ele estava determinado a encontrar um caminho de volta. Mas por enquanto, sua habilidade de portal dimensional era inutilizável. Ele estava preso nessa linha do tempo, pelo menos até que pudesse descobrir uma solução. Assim que a festa estava a todo vapor, o som de ar correndo chamou a atenção de todos. Duas figuras apareceram diante de Goku e Vegeta, Supremo Kaiô e Kibito. Kyo, Lorde Supremo Kai, você conseguiu. Goku os cumprimentou calorosamente. Eu não esperava que você viesse à festa de aniversário de Bulma, mas as expressões do Supremo Kai e do Kibito eram tudo menos comemorativas. Seus rostos eram severos, seus olhos cheios de urgência. Goku, Vegeta, não estamos aqui para celebrar o aniversário de Bulma, disse o Supremo Kaiô, seu tom grave e urgente. Viemos à Terra para algo muito mais importante. A seriedade na voz do Supremo Kai era inconfundível. O que quer que ele estivesse prestes a dizer carregava o peso do próprio universo. Um passo em falso e as consequências poderiam ser catastróficas. Algo importante? Goku perguntou, inclinando a cabeça em confusão. O que está acontecendo? Majin Buu já não virou bom? Vegeta, parado ali perto, parecia ter uma ideia do que o Supremo Kai estava prestes a dizer. Ele assumiu que era o mesmo aviso que o Rei Kai havia dado antes. Mas Vegeta descartou isso imediatamente. Em sua mente, nenhum ser no universo poderia rivalizar com ele e Goku. Goku, isso não é sobre Majin Buu, Supremo Kai respondeu, sua expressão escurecendo. Eu acredito que o Rei Kai já mencionou Lord Beerus, o deus da destruição. Ah sim, o Rei Kai disse algo sobre isso, Goku disse, coçando a cabeça.
Mas Vegeta e eu imaginamos que Beerus provavelmente é apenas outro deus, como você, Lorde Supremo Kai. Nada para se preocupar, certo? O tom de Goku era casual, quase desdenhoso. Para ele e Vegeta, o Supremo Kai era uma figura respeitada, mas não particularmente forte. Se Beerus fosse parecido, não havia razão para se preocupar. Você está completamente errado, Goku, disse o Supremo Kai, sua voz afiada com urgência. Lorde Beerus não é nada como nós, Supremo Kai. Ele é o deus da destruição, encarregado de manter o equilíbrio aniquilando universos inteiros. Seu poder está em um nível completamente diferente. Ele pode apagar o universo com um mero pensamento. Comparados a ele, nós, Supremo Kai, somos completamente insignificantes. As palavras do Supremo Kai foram feitas para chocar Goku e Vegeta e fazê-los entender a gravidade da situação. Mas Vegeta, como sempre, não ficou impressionado. TCH. Pare com o teatro, Vegeta zombou, cruzando os braços. E daí se ele é mais forte que você? Kakaroto e eu já somos muito mais fortes que você. E destruir um universo? Poderíamos fazer isso também se quiséssemos. Só escolhemos não fazer. A arrogância de Vegeta era irritante. Ele se recusou a acreditar que qualquer ser poderia superar ele e Goku. Vegeta, você está sendo incrivelmente tolo. Supremo Kai retrucou, sua paciência se esgotando. Sim, você e Goku são fortes, mas destruir um universo através da força bruta não é nada comparado ao que Beerus pode fazer. Ele exerce o poder da destruição em si. Um único estalar de dedos e o universo deixa de existir. Você realmente acha que pode se comparar a isso? A frustração do Supremo Kai era palpável. Ele sabia que Goku e Vegeta eram poderosos, mas o excesso de confiança deles os estava cegando para a verdade. Ei, cuidado com a boca, Vegeta rosnou estreitando os olhos. Me chame de idiota de novo, e eu vou fazer você se arrepender. O Supremo Kai estremeceu levemente. Ele sabia que Vegeta não estava blefando. O príncipe Saiyajin tinha o poder de sustentar suas ameaças. Tudo bem, vamos todos nos acalmar, Goku interrompeu, se colocando entre eles. Vegeta, você está sendo um pouco duro demais. E Lorde Supremo Kai, eu entendo que você esteja preocupado, mas não se estresse tanto. Não importa o quão forte esse tal de Beerus seja, Vegeta e eu podemos lidar com ele. A tentativa de mediação de Goku fez pouco para aliviar a frustração do Supremo Kaiô. O Supremo Kaiô suspirou, percebendo que raciocinar com Goku e Vegeta era como falar com uma parede de tijolos. Se o ancestral não pediu para ele contar, ele não queria falar com Vegeta de jeito nenhum. Capítulo 204. Vegeta nesta linha do tempo parece ainda mais arrogante e ignorante do que em qualquer outra linha do tempo, Goten pensou consigo mesmo, observando o príncipe Saiyajin. Ele nem leva Lorde Beerus a sério. Parece que verei um bom drama em breve. Goten escolheu não intervir na discussão entre Vegeta e o Supremo Kaiô. Ele sabia que quando Beerus chegasse, o orgulho de Vegeta seria esmagado pelo poder avassalador do deus da destruição. Seria uma experiência humilhante, uma que Goten estava quase ansioso para ter. Goku, esse assunto é extremamente sério, disse o Supremo Kai, seu tom carregado de urgência. Espero que você leve isso a sério. Se Lorde Beerus realmente vier à Terra, por favor, não o provoque. Eu sei que vocês, Saiyajins, adoram lutar, mas esse oponente está além de qualquer coisa que você possa imaginar. Se Lorde Beerus ficar bravo, a Terra inteira, e possivelmente a galáxia inteira, pode ser destruída. Por favor, pelo bem de todos, controle sua vontade de lutar. As palavras do Supremo Kai eram um apelo desesperado. Ele sabia que Goku era mais razoável que Vegeta, mas até mesmo o amor de Goku pela batalha poderia levar ao desastre. Eu entendo, Lorde Supremo Kai, Goku respondeu, assentindo seriamente. Se nada acontecer, não provocaremos Lorde Beerus. Mas se ele ameaçar a Terra, não hesitaremos em agir. A resposta de Goku foi firme. Embora ele respeitasse o aviso do Supremo Kai, ele não poderia ficar parado se a Terra estivesse em perigo. Muito bem, disse o Supremo Kai, suspirando. Aqui, pegue esses brincos, Potara. Meu ancestral me deu antes de eu vir para cá. Ele pareceu prever que eu não conseguiria convencê-lo. Se uma batalha com Lorde Beerus se tornar inevitável, estes podem ajudar. O Supremo Kai entregou os brincos para Goku, então voltou sua atenção para Goten. Havia algo familiar sobre o jovem, e uma energia divina avassaladora irradiava dele. Com licença, já nos conhecemos antes? Perguntou o Supremo Senhor Kaiô com um tom cauteloso. Não, Senhor Supremo Kai. Nós nunca nos conhecemos, Goten respondeu educadamente. Apesar de nunca ter conhecido essa versão do Supremo Kai, Goten sentiu um profundo sentimento de gratidão. Em sua linha do tempo, o Supremo Kai havia se sacrificado para salvar Goten e os outros. Essa dívida de gratidão se estendia a todas as versões desse Supremo Kai, independentemente da linha do tempo. Entendo, disse o Supremo Kai, ainda confuso. Mas eu senti energia divina vinda de você agora mesmo. Isso é real? A pergunta do Supremo Kai era hesitante, mas curiosa. A ideia de um Saiyajin possuir poder divino era quase inédita. Sim, devido a algumas circunstâncias únicas, ganhei o poder de um deus, admitiu Goten, assentindo. Não havia sentido em esconder isso. A habilidade do Supremo Kai de sentir energia divina era afiada, e o poder de Goten era vasto demais para esconder completamente. Se possível, depois que Lorde Beerus chegar, por favor, tentem argumentar com Goku e Vegeta, disse o Supremo Kai, seu tom suplicante. Vamos embora agora.
Com isso, Supremo Kai e Kibito usaram transmissão instantânea para partir. Eles não podiam arriscar serem vistos por Beerus, pois isso poderia complicar as coisas ainda mais. Assim que o Supremo Senhor Kaiô saiu, Goku se virou para Goten com sua curiosidade aguçada. Goten, o Senhor Supremo Kai disse que você tem o poder de um deus. O que está acontecendo? Você se tornou um deus na sua linha do tempo? Os olhos de Goku brilharam de interesse. A ideia de um Saiyajin se tornar um deus era fascinante. Sim, na minha linha do tempo, eu me tornei um deus, Goten confirmou, assentindo. Em seu mundo, Goten ascendeu à divindade, tornando-se um dos seres mais poderosos do universo. Até Zeno e o grande sacerdote empalideceram em comparação à sua força. O quê? Sério? Os olhos de Goku e Vegeta se arregalaram em choque quando Goten confirmou seu status divino. Enquanto eles sentiam que Goten era extraordinário, a ideia dele se tornar um deus estava além de suas expectativas. Então, você está dizendo que é como um Kai Supremo na sua linha do tempo? Vegeta perguntou, seu tom pingando sarcasmo. Se for esse o caso, não há nada de impressionante nisso. Kai Supremos são fracos. Para um Saiyajin se tornar um é quase um insulto à nossa raça guerreira. A arrogância de Vegeta estava em plena exibição. Para ele, os Kaiols Supremos eram insignificantes, e a ideia de um Saiyajin assumir tal papel era risível. Vamos, Vegeta, Goku interrompeu, tentando mediar. Mesmo se tornar um Kai Supremo requer muita habilidade. Não é algo que qualquer um pode fazer. Além disso, você e eu não poderíamos nem nos qualificar para esse papel. A tentativa de Goku de argumentar com Vegeta caiu em ouvidos surdos. O príncipe Saiyajin estava muito envolvido em seu próprio orgulho para ver a razão. É assim que você defende seu filho, Kakaroto? Vegeta zombou. Se Trunks se tornasse um Kai Supremo, eu renegaria. É vergonhoso para um Saiyajin se rebaixar a esse nível. As palavras de Vegeta eram duras, e a tensão na sala se tornou palpável. Até Bulma, que estava acostumada com a personalidade abrasiva de Vegeta, não conseguia ficar em silêncio. Vegeta, você pode parar de ser tão irritante? Bulma retrucou. Essa é minha festa de aniversário, não um campo de batalha. Não estrague tudo com sua boca grande. A frustração de Bulma era evidente. Apesar da idade, Vegeta não havia amadurecido muito. Na verdade, seu orgulho e combatividade só tinham se fortalecido ao longo dos anos. Vegeta, você realmente acha que é tão impressionante? Goten disse, sua voz fria e firme. Você menospreza os Kaiols Supremos, mas deixe-me perguntar uma coisa. Você gostaria de testar sua força contra mim? Goten estava farto da arrogância de Vegeta. Em outras linhas do tempo, Vegeta havia crescido e amadurecido, aprendendo humildade através das dificuldades. Mas essa versão de Vegeta estava presa em seus velhos hábitos, cegada por seu próprio orgulho. Você quer lutar comigo? Vegeta riu, sua confiança inabalável. Não me culpe quando eu te esmago em um instante. Eu posso nem precisar de mais do que um dedo para te colocar no seu lugar. As palavras de Vegeta foram ousadas, mas Goten permaneceu imperturbável. Eu conheci muitas versões de Vegeta em diferentes linhas do tempo, disse Goten, seu tom calmo, mas firme. Mas você é de longe o mais arrogante. Eu não estava planejando começar uma briga, mas sua autojustiça é demais. Diante da verdadeira força, você não é nem uma formiga. Esmagá-lo seria fácil. As palavras de Goten eram um desafio direto, e o orgulho de Vegeta não permitiria que ele recuasse. Você ouviu isso, Kakaroto? Vegeta disse, virando-se para Goku com um sorriso irônico. Seu filho acha que pode me comparar a uma formiga. Bem, não me culpe quando eu lhe der uma lição. Eu não vou me segurar. Antes que alguém pudesse reagir, Vegeta investiu contra Goten, seu punho apontado diretamente para a testa do jovem Saiyajin. Estrondo. O impacto foi forte, mas o resultado foi chocante. O punho de Vegeta atingiu a testa de Goten, mas Goten não se moveu. Nem um vacilar. Sua expressão permaneceu calma, como se o ataque de Vegeta não fosse nada mais do que um toque suave. A sala ficou em silêncio. Todos olharam incrédulos. Vegeta, o orgulhoso príncipe Saiyajin, tinha acabado de dar um soco com força total, e Goten nem se moveu. Capítulo 205. O que? O ataque de Vegeta atingiu Goten bem entre as sobrancelhas, mas, para sua surpresa, o garoto nem sequer vacilou. Como isso é possível? Vegeta pensou. Mesmo em seu estado normal, seus socos eram devastadores. No entanto, Goten não se moveu um centímetro. O corpo desse garoto é realmente tão forte. Goku e Piccolo ficaram igualmente atordoados. O soco de Vegeta poderia ter ferido seriamente qualquer um deles. No entanto, Goten tinha ignorado completamente. Embora Vegeta estivesse apenas em sua forma básica, a grande diferença de poder foi o suficiente para deixá-los impressionados. Vegeta, pensei que sua arrogância fosse igual à sua força, Goten disse friamente, sua voz pingando desdém. É só isso que você tem? Seus socos fracos não conseguem nem me arranhar. Mostre-me seu poder real. Vamos ver se você tem o direito de ser tão cheio de si. Os olhos de Vegeta se arregalaram em descrença. Não só seu ataque falhou, mas esse pirralho agora estava zombando dele abertamente. Nem mesmo os ataques do grande sacerdote conseguiram abalar Goten. Normalmente, ele não se incomodaria com alguém tão abaixo dele. Mas a atitude autoritária de Vegeta havia cruzado uma linha. Se ele não colocasse o príncipe em seu devido lugar, Vegeta nunca aprenderia a lição. Não fique convencido, pirralho. Vegeta retrucou, seu orgulho ferido. Você acha que bloquear um soco o torna invencível? Tudo bem. Eu vou te mostrar como é o verdadeiro poder.
Com um rugido, Vegeta se transformou em Super Saiyajin 3. Assim, chamas douradas irromperam ao redor dele, e sua aura surgiu com imensa energia. Nessa forma, a força de Vegeta era inegável. Na maioria das linhas do tempo, Vegeta nunca alcançou o Super Saiyajin 3. Mas esta versão dele o dominou, provando que ele era diferente dos outros. Ainda assim, Goten não ficou impressionado. Até mesmo Deus Super Saiyajin 4 ou Super Saiyajin 5 não seriam nada para ele. O poder de Vegeta, embora impressionante para os outros, era insignificante aos seus olhos. Você acha isso impressionante, Vegeta? Goten disse, seu tom entediado. Esta forma não muda nada. Você ainda não é páreo para mim. O maxilar de Vegeta se apertou. Pare de falar bobagens. Você não tem ideia do quão poderoso o Super Saiyajin 3 é. Ele nunca tinha sido desrespeitado assim antes. Nem mesmo Gohan em seu auge havia falado com ele de forma tão desdenhosa. Esse pirralho precisava aprender uma lição. A confiança de Goten é inacreditável, Piccolo murmurou, observando a troca. Ele nem se abalou com o Super Saiyajin 3. Ele é realmente tão forte ou está blefando? Super Saiyajin 3 não era brincadeira. Não era uma forma para ser encarada levianamente. Ainda assim, Goten agia como se não fosse diferente da forma base de Vegeta. Era difícil dizer se ele era realmente tão poderoso ou apenas dando um show. Vamos, Vegeta. Mostre-me o que você tem, disse Goten, seu tom entediado. Ele não se incomodou mais em se dirigir a Vegeta com respeito. A arrogância do príncipe o havia despojado dessa cortesia. Tudo bem, eu vou te ensinar o que Kakaroto falhou. Vegeta rosnou. Você vai aprender a me respeitar. Em um instante, Vegeta atacou Goten novamente. Seu punho atingiu o rosto de Goten, mas o garoto não se mexeu. Antes que Vegeta pudesse reagir, Goten levantou um único dedo e deu um tapinha na testa de Vegeta. Estrondo. No momento seguinte, o corpo de Vegeta foi atirado para trás como uma bala de canhão. Ele caiu no chão, inconsciente. Goku e Piccolo ficaram congelados, suas bocas abertas em choque. Goten derrotou Super Saiyajin 3 Vegeta com apenas um dedo. O quê? Como isso é possível? Vegeta em Super Saiyajin 3 foi derrotado em um instante. Os rostos de Goku e Piccolo ficaram congelados em choque. Ele é muito poderoso. Ele nem se transformou em Super Saiyajin. Ele só derrotou Vegeta com um dedo. Esse cara é realmente Goten? Gohan e os outros ficaram completamente atordoados. Se Goten tivesse sido simplesmente mais forte que Vegeta, eles não teriam ficado tão chocados. Afinal, havia muitos lutadores fortes no mundo. Era possível que Goten de outra linha do tempo tivesse passado por treinamentos ou eventos diferentes que o tornaram incrivelmente poderoso. Mas o que os deixou sem palavras foi o quão sem esforço Goten venceu. Sem se transformar, sem nem se mover, ele derrotou Super Saiyajin 3 Vegeta com um único dedo. Não foi apenas uma vitória e foi uma declaração. A força de Goten estava em um nível completamente diferente. TCH. Esse garoto é realmente Sen Goten? Ele é realmente filho de Goku? Uma coisa dessas tinha que acontecer na minha festa de aniversário. Bulma murmurou, claramente irritada. Embora Vegeta estivesse errado, sua arrogância tinha ido longe demais. Ainda assim, ele era seu marido, e vê-lo nocauteado em sua própria festa não a agradou. Bulma, você não entendeu? Xixi interrompeu, defendendo seu filho. Hoje é seu aniversário, e deveria ser uma ocasião feliz, mas Vegeta trouxe isso para si com sua arrogância. Goten fez a coisa certa ao colocá-lo em seu devido lugar. Mesmo que esse Goten fosse de outra linha do tempo, ele ainda era filho dela. Ela não ia deixar ninguém criticá-lo, especialmente quando Vegeta tinha sido tão desdenhoso com os avisos do Rei Kai e do Supremo Kai antes. Tudo bem, não vamos discutir, Gohan disse, intervindo para mediar. Vegeta está bem, e é isso que importa. Hoje é para ser uma celebração, então vamos manter assim. Kuririn rapidamente entregou a Vegeta uma semente de feijão Senzu, e o príncipe Saiyajin recuperou a consciência. No entanto, quando Vegeta olhou para Goten agora, não havia nenhum traço de sua arrogância anterior. Apenas medo. Ele tinha sido completamente humilhado. Mesmo em sua forma Super Saiyajin 3, ele não tinha tido chance. Tentar lutar contra Goten em uma forma mais alta só levaria a mais constrangimento. Pela primeira vez, o orgulho de Vegeta ficou em segundo plano em relação aos seus instintos de sobrevivência. Naquele momento, Goten sentiu algo. Seu olhar se moveu para cima, e ele sorriu. Beerus e Whis estão a caminho, ele disse casualmente. Goku e Vegeta trocaram olhares confusos. Eles não conseguiam sentir o deus da destruição ou seu atendente angelical. Sem o que divino, eles estavam completamente cegos para a aproximação deles. O deus da destruição Beerus que o Supremo Kai mencionou antes estará aqui em breve, continuou Goten. Com quão arrogante você foi antes, eu me pergunto se você será capaz de lidar com ele. Os olhos de Goku brilharam com a menção de um novo desafio. Goten, me diga honestamente, quão forte é Beerus? Comparado a você, quero dizer. Goten não hesitou. Beerus é incrivelmente forte. Ele é exatamente como o Supremo Kai descreveu, o oponente mais forte que você já enfrentou. Se ele quisesse te matar, levaria menos de um segundo. Ele fez uma pausa e acrescentou com um sorriso irônico. Mas comparado a mim, ele não é nem um bilionésimo mais poderoso. TCH. Vegeta zombou, embora sua voz estivesse mais baixa do que o normal. Ele sentiu a força de Goten em primeira mão, mas a ideia de alguém ser 1 bilhão de vezes mais forte que Beerus era absurda. Era o tipo de ostentação em que ele não conseguia acreditar. Canal Escute Áudio Novel.
Capítulo 206. Talvez Goten esteja apenas se gabando, Vegeta murmurou baixinho. A ideia de que alguém poderia ser 1 bilhão de vezes mais forte que um deus da destruição parecia muito absurda. A descrição de Goten sobre seu próprio poder parecia exagerada, mesmo para alguém tão forte quanto ele. Se for esse o caso, então não precisamos nos preocupar com Beerus. Goku entrou na conversa, seu tom era uma mistura de curiosidade e dúvida. Contanto que você intervenha, Goten, você pode lidar com ele facilmente. Embora Goku confiasse na força de Goten, ele não conseguia deixar de se sentir cético. Se Beerus era tão forte quanto o Supremo Kai havia descrito, então a alegação de Goten de ser 1 bilhão de vezes mais forte parecia quase inacreditável. Goten, no entanto, permaneceu calmo. A menos que Beerus tente destruir a Terra, eu não vou interferir. E se você o provocar, eu também não vou te ajudar. Beerus é um bom amigo meu. De certa forma, ele é a razão de eu ainda estar vivo. Para Goten, Beerus era mais do que apenas um deus da destruição. Em sua linha do tempo, Beerus salvou sua vida a um grande custo pessoal. O vínculo deles era profundo, quase como de uma família. Comparado a Goku, que esteve ausente por grande parte de sua vida, Beerus foi uma presença constante. Os outros trocaram olhares inquietos. A recusa de Goten em ajudar foi inesperada. Apesar de ser filho de Goku, ele parecia distante, quase indiferente à situação deles. Mas o que eles poderiam dizer? A decisão de Goten era dele, e ele não era obrigado a ajudar. Afinal, ele era de outra linha do tempo. Poucos minutos depois, 2 figuras se materializaram na frente do grupo. Uma era um homem alto e esbelto com um cajado, e a outra era um humanoide parecido com um gato com um ar de autoridade. Eram Whis e Beerus, o anjo e deus da destruição do Universo 7. Vegeta, olha, é o deus da destruição de quem Beerus, o Supremo Kai, estava falando? Goku perguntou, estreitando os olhos enquanto estudava os recém-chegados. Beerus e Whis não irradiavam a pressão esmagadora que Goku esperava. Na verdade, eles pareciam quase comuns. Suas roupas estranhas eram a única coisa que se destacava. Devem ser eles, Vegeta respondeu, cruzando os braços. Mas eles não parecem nem um pouco fortes. Nem Goku nem Vegeta conseguiam sentir qualquer ki de Beerus ou Whis. Sem a aura opressiva que eles associavam a inimigos poderosos, os 2 Saiyajins começaram a duvidar das histórias que ouviram. Goku, Vegeta, não o subestime. Dendê interrompeu de repente, sua voz tremendo. Eu posso sentir um imenso poder divino vindo deles. É muito mais forte do que qualquer coisa que eu já tenha sentido antes. Por favor, não os provoque. O medo de Dendê era palpável. Como guardião da Terra, ele estava mais sintonizado com a energia divina do que os outros. A magnitude do poder de Beerus era avassaladora, como olhar para um abismo sem fim. Os olhos de Goku brilharam de excitação. Então ele realmente é forte? Isso é ótimo. Vegeta sorriu, seu espírito competitivo inflamado. Se Beerus fosse tão poderoso quanto Dendê alegava, então ele poderia finalmente ter um oponente digno. Nesse momento Beerus falou, sua voz calma, mas carregada de uma certa ameaça. Ei! Qual de vocês é o Saiyajin? Seu olhar varreu Goku e Vegeta, mas quando seus olhos pousaram em Goten, eles pararam. Até Whis parou sua atenção fixada em Goten. No momento em que Beerus pôs os olhos em Goten, uma inexplicável sensação de familiaridade tomou conta dele. Era uma sensação que o deixava desconfortável, algo que ele nunca havia experimentado antes. O jovem à sua frente parecia ser um mortal do Universo 7, mas como ele poderia evocar uma sensação tão estranha? Whis, disse Beerus, sua voz baixa e cautelosa, eu apenas senti algo familiar daquele garoto. Eu não sei o que é, mas está me deixando desconfortável. Você tem alguma ideia do que está acontecendo? Beerus achou difícil acreditar que um mero mortal pudesse perturbá-lo, mas o sentimento era inegavelmente real. Lord Beerus, eu também sinto isso, Whis respondeu, sua expressão anormalmente séria. Há algo nele que parece profundamente familiar, embora eu não consiga situar. Aquele mortal, ele é insondável. Whis, um anjo, raramente demonstrava preocupação, mas até ele sentia uma sensação de desconforto ao olhar para Goten. A presença do jovem era como olhar para um abismo sem fim, impossível de compreender completamente. Até você o acha insondável? Beerus refletiu com uma pitada de intriga em sua voz. Isso está ficando interessante. Para um mortal fazer um anjo e um deus da destruição se sentirem assim. Estou começando a pensar que ele pode ser o deus Super Saiyajin do meu sonho profético. Os olhos de Beerus se estreitaram enquanto ele estudava Goten. Se esse jovem era de fato o deus Super Saiyajin que ele havia previsto, então sua aura divina e presença avassaladora faziam sentido. Não posso dizer com certeza, Whis admitiu balançando a cabeça. Mas se ele é o deus Super Saiyajin do seu sonho, então seu oponente profético é muito mais formidável do que antecipamos. O tom de Whis era cauteloso. O poder que irradiava de Goten era diferente de tudo que ele já havia sentido. Se esse mortal fosse realmente o rival destinado de Beerus, então o deus da destruição poderia estar diante de um desafio diferente de qualquer outro. Enquanto isso, Goten notou Beerus e Whis observando-o. Um leve sorriso brincou em seus lábios enquanto ele casualmente encontrava uma mesa e começava a aproveitar a comida. Ele não tinha intenção de interferir, pelo menos, não ainda. Kyo, você deve ser o Lord Beerus, o deus da destruição. Goku exclamou, aproximando-se de Whis com um sorriso. Na mente de Goku, Whis, com seu comportamento elegante, parecia mais adequado para ser o deus da destruição. A pequena figura felina ao lado dele?
Certamente era apenas um animal de estimação. Hehe, você entendeu errado, Viz riu divertido. Eu sou apenas um assistente do Lord Beerus. Este é Lord Beerus, o deus da destruição. Viz gesticulou para a pequena figura felina ao lado dele. Beerus, enquanto isso, parecia completamente perplexo. O quê? Você é o deus da destruição? Goku perguntou, com os olhos arregalados de descrença. Beerus suspirou, apertando a ponta do nariz. Sim, eu sou o deus da destruição. Por que todo mundo continua confundindo Viz comigo? Minha aura divina não é intimidadora o suficiente? Viz riu suavemente. Talvez você devesse tentar irradiar mais de sua presença divina da próxima vez, Lord Beerus. Beerus resmungou baixinho, mas rapidamente se concentrou. Chega disso. Eu vim aqui por um motivo. Diga-me, quem entre vocês é um Saiyajin? Vegeta deu um passo à frente, sua arrogância habitual em plena exibição. Eu sou o príncipe de todos os Saiyajins, ele declarou, seu tom transbordando orgulho. Beerus estudou Vegeta por um momento, então disse calmamente, você é o príncipe Saiyajin? Você se parece com o Rei Vegeta. Esse cara parece uma versão menor daquele Rei Vegeta. Ele pode saber algo sobre um deus Super Saiyajin. Capítulo 207. Ei, eu também sou um Saiyajin. Goku entrou na conversa, não querendo ficar de fora. Se Vegeta ia gostar de uma luta, Goku não ia perder a ação. Ele estava ansioso para testar a força de Beerus e ver se o deus da destruição realmente correspondia ao hype. Beerus poderia realmente ser tão poderoso quanto o Supremo Kai havia alegado? Você também é um Saiyajin? Beerus perguntou, levantando uma sobrancelha. Aquele Freeza realmente não era meticuloso em seu trabalho. Mas não importa. A razão pela qual vim a este planeta é simples. Algum de vocês sabe alguma coisa sobre um ser chamado de Deus Super Saiyajin? O tom de Beerus era calmo, mas havia uma urgência subjacente. O Deus Super Saiyajin de seu sonho profético o estava assombrando, interrompendo sua paz. Ele precisava encontrar esse ser e resolver o assunto de uma vez por todas. Super Saiyajin Deus? Goku repetiu, coçando a cabeça. Eu nunca ouvi falar disso. Vegeta, você sabe alguma coisa sobre isso? Goku virou-se para Vegeta, esperando que o príncipe Saiyajin pudesse ter alguma ideia. Afinal, Vegeta tinha crescido no planeta Vegeta e sabia mais sobre a história Saiyajin do que qualquer outra pessoa. Como eu saberia algo assim? Vegeta zombou, cruzando os braços. Tudo que eu sei sobre transformações Super Saiyajin, você já sabe. Esse Deus Super Saiyajin parece bobagem. Mas no fundo, Vegeta não conseguia deixar de se perguntar. Poderia realmente haver um nível mais alto de transformação além do Super Saiyajin? O pensamento o intrigava, mesmo que ele se recusasse a admitir. Lord Beerus, parece que esses dois Saiyajins não sabem nada sobre o Deus Super Saiyajin. Viz disse, sua voz calma, mas tingida de desconforto. Talvez devêssemos retornar. Este planeta me faz sentir desconfortável. Viz olhou sutilmente para Goten, que estava calmamente apreciando sua refeição em uma mesa próxima. Havia algo sobre o jovem que o perturbava, algo poderoso e profundamente familiar. Parece que sim, Beerus concordou, embora seu olhar permanecesse em Goten. Aquele ali. Ele parece um Saiyajin também. Talvez ele saiba de alguma coisa. Os instintos de Beerus lhe disseram que havia mais em Goten do que os olhos viam. A cauda atrás dele era um sinal claro de sua herança Saiyajin, mas a aura que ele irradiava era diferente de tudo que Beerus já havia sentido. Lord Beerus, minha intuição me diz que mortal é extraordinário, Viz disse cautelosamente. Talvez seja melhor não provocá-lo. Esse sentimento não é algo para ignorar. Beerus assentiu, surpreendendo até a si mesmo. Ele não era de recuar diante de um desafio, mas o desconforto que sentia perto de Goten era inegável. Havia algo no jovem que parecia familiar e assustador. Você está certo, Viz, disse Beerus, sua voz anormalmente contida. Vamos embora por enquanto. Não quero lidar com problemas desnecessários. Assim que Beerus e Viz se preparavam para partir, Goku e Vegeta gritaram em uníssono. Espere, Lord Beerus. Os dois Saiyajins trocaram um olhar, seus espíritos competitivos inflamados. Eles tinham a mesma ideia, desafiar o deus da destruição e testar sua força contra a dele. Beerus se virou, sua expressão era de leve aborrecimento. O que foi agora, Saiyajins? Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Seu tom era desdenhoso, mas Goku e Vegeta não se intimidaram. Lord Beerus, ouvimos dizer que você é incrivelmente poderoso, disse Goku, seus olhos brilhando de excitação. Nós adoraríamos ter uma pequena luta de sparring com você. O que você diz? Para Goku e Vegeta, encontrar um oponente poderoso como Beerus era uma oportunidade que eles não podiam deixar passar. Desafiá-lo era uma segunda natureza para seus instintos Saiyajins. Vegeta, em particular, estava ansioso para provar a si mesmo. Após sua humilhante derrota nas mãos de Goten, ele precisava redimir seu orgulho. Que maneira melhor do que derrotar o próprio deus da destruição? Uau! Faz tempo que não ouço algo tão tolo, disse Beerus, sua voz pingando sarcasmo. Vocês dois acham que podem me desafiar? Um mero Saiyajin e um príncipe com uma boca grande? Que engraçado. O tom de Beerus era desdenhoso. Para ele, Goku e Vegeta não passavam de formigas divertidos talvez, mas, no fim das contas, insignificantes. O único que o fez hesitar foi Goten, que estava sentado calmamente ali perto, apreciando sua refeição. Havia algo no jovem que deixava Beerus desconfortável, mas ele deixou o pensamento de lado.
Não fique tão cheio de si, Vegeta retrucou, seu orgulho eriçado. Só porque você é um deus não significa que você pode nos derrotar facilmente. O Supremo Kai também é um deus, e nós não o levamos a sério. Os olhos de Beerus se estreitaram, um lampejo de raiva cruzando seu rosto. Compará-lo ao Supremo Kai? Esse era um insulto que ele não toleraria. TCH. Esses tolos são ainda mais ignorantes do que eu pensava, Beerus murmurou para Whis. Comparando-me ao Supremo Kai? Eles claramente não têm respeito pelos deuses. Parece que terei que dar uma lição neles. Whis suspirou, balançando a cabeça. Eles são certamente ousados, Lord Beerus. Mas temo que não entendam a gravidade de suas ações. Desafiar um deus da destruição é imprudente. O olhar de Whis voltou-se para Goten novamente. O comportamento calmo do jovem era perturbador. Whis podia sentir o imenso poder que irradiava dele, e isso deixava nervoso. Mas contanto que Goten ficasse fora da luta, as coisas deveriam permanecer administráveis. Lord Beerus, não queremos desrespeitar ninguém, Goku disse, seu tom sério. Nós apenas admiramos sua força e queremos nos testar contra você. Não é todo dia que lutamos contra um deus. O entusiasmo de Goku era genuíno. Ele não tinha má vontade em relação a Beerus, ele simplesmente queria experimentar a emoção de um novo desafio. Mas Beerus não ficou impressionado. Não me importa quais são suas intenções. Desafiar um deus é imperdoável. Já que você pediu, eu o colocarei com prazer em seu lugar. A voz de Beerus estava fria, sua paciência se esgotando. Ninguém jamais ousara desafiá-lo tão descaradamente, e ele não deixaria isso passar. Se for esse o caso, então traga-o. Vegeta disse, um sorriso brincando em seus lábios. Mas se você acha que pode nos derrotar tão facilmente, você vai ter uma surpresa. A confiança de Vegeta era inabalável. Após sua derrota humilhante para Goten, ele estava determinado a provar a si mesmo. Se Beerus era tão fraco quanto Goten havia alegado, então esta seria a oportunidade perfeita para se redimir. X. Vocês dois são os mortais mais arrogantes que já conheci, disse Beerus, sua voz baixa e perigosa. Se vocês estão tão ansiosos para morrer, eu os atenderei com prazer. Um brilho frio brilhou nos olhos de Beerus enquanto ele se preparava para ensinar aos Saiyajins uma lição que eles nunca esqueceriam. Capítulo 208. Chega de bobagens. Vegeta vociferou, seu orgulho eriçado. Se você acha que pode nos matar, então me mostre o que você tem. Em um instante Vegeta cerrou os punhos, e chamas douradas irromperam de seu corpo. Seu cabelo se arrepiou, e sua aura surgiu enquanto ele se transformava em Super Saiyajin 3. Embora ele não estivesse planejando ir com tudo ainda, Vegeta estava confiante de que Beerus não era tão poderoso quanto Goten tinha sido. Isso era apenas um aquecimento, uma chance de testar as águas antes de revelar sua verdadeira força. Uma transformação? Beerus disse, levantando uma sobrancelha. Eu nunca vi um Saiyajin fazer isso antes. Seu poder aumentou, mas você realmente acha que isso é o suficiente para desafiar um deus da destruição? Sua arrogância será sua ruína. O tom de Beerus era desdenhoso, mas havia um lampejo de interesse em seus olhos. Ele não esperava que Vegeta possuísse tal poder, mas ainda estava longe de ser o suficiente para representar uma ameaça. Ainda dando ares, hein? Vegeta zombou. Tudo bem. Deixe-me mostrar a você o verdadeiro poder de um príncipe Saiyajin. Com isso, Vegeta desapareceu, reaparecendo na frente de Beerus em um instante. Seu punho disparou para frente, mirando diretamente no peito de Beerus. Mas Beerus nem sequer vacilou. Ele simplesmente levantou um único dedo, bloqueando sem esforço o ataque de Vegeta. Baque. O impacto foi alto, mas Beerus não se mexeu. Sua expressão permaneceu calma, como se o soco de Vegeta não fosse nada mais do que um toque suave. O quê? Vegeta engasgou, seus olhos arregalados em choque. Ele tinha jogado toda a sua força naquele soco, mas Beerus o havia parado com um único dedo. A distância entre eles era impressionante. Uau, isso é impressionante, Piccolo murmurou, sua expressão tensa. Beerus realmente é tão poderoso quanto o Supremo Kai disse. Gohan também parecia atordoado. Para bloquear o ataque de Vegeta tão facilmente, quão forte ele é? Goku, no entanto, estava sorrindo. Isso está ficando interessante. Beerus é forte, mas Vegeta ainda não mostrou seu poder total. Essa luta está longe de acabar. É só isso que você tem, Saiyajin? Beerus disse, sua voz fria e zombeteira. Se isso é o seu melhor, então esmagá-lo será mais fácil do que eu pensava. O rosto de Vegeta se contorceu em frustração. Não fique convencido. Eu nem comecei ainda. Com um rugido, Vegeta lançou uma saraivada de ataques, seus punhos se movendo como um borrão. Mas não importava o quão rápido ou forte ele atacasse, Beerus bloqueava cada um deles com um único dedo. O som dos socos de Vegeta ecoou pelo ar, mas Beerus permaneceu imperturbável. Isso é impossível. Vegeta rosnou, sua frustração aumentando. TCH. Patético, disse Beerus, seu tom pingando desdém. Se isso é tudo que você pode fazer, então eu vou acabar com isso agora. Que isso sirva de lição. Arrogância sem força é fatal. Os olhos de Vegeta se estreitaram. Você acha que esse é meu limite? Pense de novo. Com um rugido, a aura de Vegeta explodiu mais uma vez. Seu corpo começou a mudar, seus músculos inchando e seus pelos corporais ficando de um vermelho profundo. O chão abaixo dele rachou enquanto seu poder atingia novos patamares. Super Saiyajin 4? Goten murmurou, arregalando os olhos ligeiramente. Até Beerus pareceu intrigado. Agora isso é mais interessante. A transformação de Vegeta estava completa.
Sua forma era mais primitiva, mais poderosa do que antes. Seu pelo vermelho e cabelo espetado lhe davam uma aparência selvagem, e sua energia irradiava como uma tempestade. Beerus, eu admito, você é mais forte do que eu esperava, Vegeta disse, sua voz baixa e perigosa. Mas agora, você verá meu verdadeiro poder. Não implore por misericórdia quando eu terminar com você. Então, o Vegeta desta linha do tempo pode se transformar em Super Saiyajin 4? Não é de se espantar que ele estivesse agindo de forma tão arrogante antes. Parece que ele tem algum motivo para estar confiante, embora não muito. Goten comentou casualmente. Contra a maioria dos oponentes, ele tinha que admitir que a força atual de Vegeta era impressionante. No entanto, na frente dele e de Beerus, Vegeta ainda estava irremediavelmente fraco. A lacuna entre Super Saiyajin 4 e um deus da destruição era simplesmente intransponível. Aquele cara, Vegeta, ele consegue atingir o Super Saiyajin 4? Não é de se admirar que ele esteja de tão bom humor ultimamente. Piccolo e Gohan ficaram surpresos ao testemunhar a transformação de Vegeta. Tudo fazia sentido agora, Vegeta estava excepcionalmente alegre recentemente, provavelmente porque ele havia desbloqueado esse novo poder. No entanto, os dois não conseguiram deixar de se sentir satisfeitos. Quanto mais forte Vegeta se tornasse, mais segura a Terra estaria. Talvez essa forma fosse poderosa o suficiente para desafiar Lord Beerus. Incrível! O poder de Vegeta melhorou mais uma vez. Parece que sua arrogância não é totalmente infundada. Esse nível de força já está entre o melhor de todos os mortais do universo. Beerus observou a nova forma de Vegeta com leve surpresa, falando em voz baixa. Se Vegeta não fosse tão arrogante, talvez ele tivesse considerado treiná-lo como um potencial candidato a deus da destruição para o universo 7. No entanto, o orgulho excessivo de Vegeta era irritante. Ele precisava aprender uma lição, uma que o deixaria espancado e humilhado. Ei, Beerus! Olha só você, está com medo da minha forma Super Saiyajin 4? Não que eu te culpe. Você não poderia compreender o poder dessa transformação. Vegeta sorriu arrogantemente. Enquanto falava, ele lançou um olhar para Goten, sua expressão presunçosa como se dissesse, viu isso? Este é o verdadeiro poder do príncipe dos Saiyajins. Se ele tivesse usado essa forma antes, ele poderia ter acabado com Goten instantaneamente. A única razão pela qual ele se conteve foi por respeito a Kakaroto. No entanto, Goten ignorou completamente a provocação de Vegeta. Tendo experimentado tanto, ele não encontrou razão para reagir. Para ele, tanto Vegeta quanto Beerus não eram nada mais do que insetos. Se ele quisesse, ele poderia apagá-los com um único pensamento. Afinal, o poder das leis que governam o universo estava além da compreensão deles. Admito que estou surpreso com sua força, mas sua arrogância excede em muito seu poder. Vamos ver se você consegue manter essa atitude depois da surra que está prestes a receber. Beerus zombou, encarando o orgulhoso príncipe Saiyajin. Ele estava ansioso para derrubá-lo no chão. E pensar que Vegeta tinha deixado um aumento tão minúsculo de poder subir a cabeça. Comparado a um deus da destruição, ele ainda não era nada. Você fala demais. Se você é realmente tão forte, então prove. No momento em que Vegeta terminou de falar, ele desapareceu, avançando em direção a Beerus com uma velocidade incrível. Desta vez, ele estava mais rápido, mais forte, seu poder ondulando pelo ar enquanto ele atacava. Num piscar de olhos, ele se aproximou de Beerus e desferiu um soco devastador. Sem truques, sem distrações, apenas poder bruto. Na mente de Vegeta, esse ataque finalmente derrubaria Beerus. Super Saiyajin 4 era o poder supremo. Ninguém poderia superá-lo. Nem Gohan antes dele, nem Beerus parado na frente dele. TCH. Apenas mais um sapo no fundo de um poço, cego à verdadeira vastidão do universo. Beerus olhou para Vegeta com desdém. Então ele levantou a mão. Foto. Sem esforço, Beerus pegou o soco de Vegeta na palma da mão. Sua expressão permaneceu completamente indiferente. Os olhos de Vegeta se arregalaram, seu corpo congelou em choque. O medo surgiu em seu rosto. Não, impossível. Isso não pode estar acontecendo. Eu já me transformei em Super Saiyajin 4. Como esse bastardo ainda consegue bloquear meu ataque tão facilmente? Vegeta ficou completamente pasmo. Quando Beerus bloqueou seu soco Super Saiyajin 3 com um único dedo antes, ele ficou irritado, mas não alarmado. Mas isso? Agora, em sua forma mais poderosa, Beerus ainda o contra-atacava sem esforço. Esse nível de poder estava além da compreensão. E Beerus nem estava tentando. É esse o limite da sua força? Patético. Toda essa arrogância, e para quê? Acontece que você não é nada especial, afinal. No começo pensei em lhe dar uma briga de verdade. Mas sua arrogância me enoja. Então, em vez disso, acho que vou apagar você. Beerus olhou Vegeta com frio distanciamento. O poder de Vegeta era de fato impressionante, muito além do mortal médio do universo 7. Se ele tivesse sido um pouco menos cheio de si, Beerus poderia ter entretido a ideia de uma batalha adequada. Mas agora, ele só queria se livrar desse Saiyajin tolo e presunçoso. Assim que terminou de falar, Beerus levantou a palma da mão em direção ao rosto de Vegeta. No momento em que ele proferiu uma única palavra, Akai, Vegeta deixaria de existir. Capítulo 209. Pare de se empolgar, seu bastardo. Não pense que da próxima vez que eu atacar, eu posso ser tão impetuoso. Eu simplesmente não estava pronto agora, e não exerci toda a minha força. Após ouvir o tom arrogante de Beerus, Vegeta imediatamente ficou bravo. O choque e a seriedade em seu rosto desapareceram em um instante.
Era inegável que Beerus era muito mais forte do que ele. Mesmo como o Supremo Kai havia dito, este era o oponente mais forte que eles já enfrentaram. Mas a força do Super Saiyajin 4 não era fraca, e ele se recusou a ser tão facilmente dispensado pelo deus felino na frente dele. Sim? Então é melhor você liberar uma força maior na próxima batalha. Caso contrário, eu vou te destruir sem hesitação. Após ouvir o tom desafiador de Vegeta, Beerus não o destruiu imediatamente, mas decidiu lhe dar outra chance. Afinal, seu principal objetivo ao vir à Terra era encontrar o Deus Super Saiyajin de seu sonho e ter uma luta adequada. Como ele ainda não havia encontrado um, ele esperava que Vegeta pudesse ao menos oferecer uma boa batalha. Ups! O poder do Lord Beerus é muito mais forte que o de Vegeta. Obviamente, Vegeta não é páreo para o Lord Beerus e nem eu. Goku franziu a testa enquanto observava a batalha. Ele podia dizer que Vegeta já tinha usado quase toda a sua força em Super Saiyajin 4, mas Beerus bloqueou seu ataque sem esforço. Isso significava que o poder de Beerus excedia em muito suas expectativas, muito além do que Super Saiyajin 4 poderia alcançar. Mesmo que Vegeta pudesse aumentar ainda mais seu poder em sua raiva, ainda não seria o suficiente. O que você disse, Goku? Vegeta agora está na forma Super Saiyajin 4. É realmente impossível derrotar aquele Lord Beerus? Mesmo que vocês dois trabalhem juntos, não há chance? Piccolo franziu a testa. O poder absoluto de Beerus era avassalador, mas poderia realmente ser que mesmo se Goku e Vegeta se unissem, eles ainda perderiam? Se sim, esse deus estava realmente além da compreensão. Por mais surpreendente que seja, é verdade, Piccolo. Mesmo se Vegeta e eu nos uníssemos, não seríamos capazes de derrotar Beerus. Agora mesmo, quando ele entrou em choque com ele, eu senti. Esse poder está em um nível que simplesmente não podemos alcançar. A expressão séria de Goku permaneceu enquanto ele falava. Embora o Supremo Kai os tivesse avisado sobre o poder de Beerus, nem ele nem Vegeta acreditaram. Eles tinham confiança absoluta em suas formas Super Saiyajin 4. Mas agora, essa confiança estava desmoronando pouco a pouco. Goku então se virou para olhar para Goten. Goten havia afirmado antes que seu poder superava em muito o de Beerus, e que nem mesmo 1/1000º do poder de Beerus poderia se comparar. Talvez, apenas talvez, Goten estivesse dizendo a verdade. Naquele momento, Vegeta rugiu no céu. Energia dourada irrompeu de seu corpo instantaneamente. Farfalhar. O ar tremeu enquanto seu Ki surgia. A aura de Vegeta estava de fato mais forte do que antes, mas apenas um pouco. Nesse nível, derrotar Beerus era impossível. Nada mudaria. Só um pouquinho de poder? Parece que essa forma já é seu limite. Decepcionante. Pensei que você tivesse mais, mas parece que eu não deveria ter esperado nada. Vendo que o poder de Vegeta não havia mudado significativamente, Beerus pareceu entediado. Ele pensou que Vegeta poderia ter outra transformação. Essa foi a única razão pela qual ele não o destruiu imediatamente. Mas agora, estava claro, esse era o limite de Vegeta. Se assim fosse, não havia mais razão para ele existir. Em seguida, esse príncipe vai derrotar você em um instante. Após aumentar sua força levemente, Vegeta rugiu novamente e investiu contra Beerus. Ele sabia que Beerus era poderoso, mas depois de se exibir tanto, ele não teve escolha a não ser seguir adiante. Bum! Quando Vegeta avançou, Beerus casualmente o chutou no peito. Clique! Craque! O estalo alto ecoou quando o peito de Vegeta desmoronou para dentro, uma pegada clara impressa nele. Como um meteorito caindo, ele caiu direto no convés do luxuoso navio de cruzeiro. Estrondo! O convés se despedaçou em uma cratera enorme com o impacto. Vegeta voltou à sua forma básica, contorcendo-se de dor. Neste momento, ele estava gravemente ferido, completamente incapaz de continuar a luta. Fraco patético. Com esse pequeno poder, você acha que pode desafiar um deus da destruição? O que eu mais desprezo são aqueles que não têm o devido respeito pelos deuses. Então, eu destruirei todos vocês. Quando Beerus terminou de falar, uma esfera massiva de energia destrutiva se formou em sua palma. No entanto, assim que ele se preparou para liberá-la, a energia em sua mão desapareceu de repente. San Goten, observando de lado, havia apagado o ataque de Beerus com apenas um pensamento. Ele não estava pronto para essa batalha terminar tão cedo. Embora Vegeta tivesse sido arrogante, e isso foi o suficiente para justificar sua morte. Mais importante, Xixi e os outros ainda estavam aqui, e Goten não permitiria que a Terra fosse destruída tão facilmente. Naquele momento, tanto Beerus quanto Whis arregalaram os olhos em choque. Especialmente Beerus, ele tinha acabado de perceber algo assustador. Ele não podia mais usar seu poder destrutivo. Capítulo 210. Whis, o que está acontecendo? Por que meu poder destrutivo desapareceu sem motivo? E agora, não consigo mobilizar o poder destrutivo em meu corpo. No momento em que a energia destrutiva em sua palma desapareceu, Beerus mostrou um olhar de horror incomparável. Isso era estranho. Em todos os bilhões de anos desde que se tornou um deus da destruição, isso nunca tinha acontecido antes. Sua própria energia destrutiva desapareceu em um instante. Agora mesmo, quando ele deliberadamente tentou mobilizar o poder da destruição novamente, ele descobriu que não conseguia. Era como se o poder da destruição não estivesse mais conectado a ele. Essa percepção encheu Beerus de terror. Ele imediatamente se virou para Whis, o anjo que poderia ter algumas respostas. Whis, quem diabos é esse bastardo? Ele obviamente parece um ser mortal comum.
Ele tem a mesma habilidade que Lord Zeno? Impossível. Isso é absolutamente impossível. Viz, observando calmamente a situação, respondeu: Lord Beerus, parece que esse assunto tem algo a ver com essa pessoa. Neste planeta, ele é a única existência que não consigo ver, e há tantas coisas em seu corpo que me parecem familiares. Viz mais uma vez voltou sua atenção para Goten. Goku e Vegeta eram muito mais fortes do que mortais comuns, mas eles definitivamente não tinham os meios para fazer o poder destrutivo de um deus da destruição desaparecer. Essa habilidade só poderia ser alcançada pelo grande sacerdote ou Zeno. Além deles, ninguém em todo o universo dimensional possuía tal poder. Beerus cerrou os punhos. Mas droga, quem diabos é esse bastardo? Ele realmente tem a mesma habilidade que Lord Zeno? Viz balançou a cabeça. Eu também acho que tal coisa é absolutamente impossível. Lord Zeno e o grande sacerdote são existências únicas no multiverso. Absolutamente nenhuma segunda pessoa pode ter suas habilidades. Em seu entendimento, Zeno e o grande sacerdote estavam acima de todo o multiverso, os próprios mestres de todas as regras. Deuses da destruição não podiam atingir esse nível, e os seres mortais eram ainda menos qualificados. Beerus franziu a testa. Então, o que devemos fazer agora? Você vai perguntar diretamente para aquele cara? Se seu poder destrutivo realmente tivesse desaparecido por causa de Goten, então, mesmo que o garoto não possuísse as habilidades de Zeno, ele definitivamente exercia uma força extremamente poderosa, mais forte que um deus da destruição ou até mesmo um anjo. Viz abaixou a voz, usando transmissão de som para que apenas Beerus pudesse ouvir. Lord Beerus, é melhor deixarmos este lugar imediatamente. Então, precisamos informar Lord Zeno e o grande sacerdote. Tal existência está além da nossa capacidade de lidar. Beerus hesitou, então assentiu. Você está certo. Embora eu não consiga acreditar que tal pessoa exista, faremos como você diz. Naquele momento, Goku acelerou de repente e se transformou em Super Saiyajin 4. Com um flash, ele apareceu na frente de Beerus, bloqueando seu caminho. Ele havia sentido uma ameaça sem precedentes à terra vinda de Beerus, e não importava o que acontecesse, ele tinha que detê-lo. Beerus estreitou os olhos. Mortal, saia daqui. Com sua força, posso matá-lo em um instante. Assim como o arrogante Vegeta agora. Goku permaneceu imperturbável. Lord Beerus, sua força é realmente incrível. Deixe-me experimentá-la em primeira mão. Ele sabia que o poder de Beerus excedia em muito seu. Vegeta havia sido facilmente derrotado, e Goku sabia que seu destino seria o mesmo. Mas se ele não tentasse ao menos lutar contra o deus da destruição, ele se arrependeria. Enfrentar oponentes poderosos era a única maneira de melhorar. Os olhos de Beerus brilharam de irritação. Tolos mortais que não sabem seu lugar. No segundo seguinte, Goku apareceu diante de Beerus e desencadeou uma onda implacável de ataques. A velocidade de Goku superou a de Vegeta, e seus ataques eram ainda mais rápidos. Mas apesar de atacar dezenas de milhares de vezes, ele nunca acertou um golpe. Beerus desviou de cada golpe sem esforço. A expressão de Beerus escureceu. Desde que se tornou um deus da destruição, os mortais sempre tremeram diante dele. E ainda assim, esses idiotas neste planeta ousaram provocá-lo descaradamente? Quando Goku desferiu outro soco, Beerus facilmente desviou e contra-atacou com um golpe devastador no peito de Goku. Estrondo. Goku tossiu sangue enquanto era lançado voando. Um arco carmesim pintou o ar antes de seu corpo colidir com o convés, pousando na mesma cratera despedaçada que Vegeta. Beerus zombou. Viz, esses bastardos são tão hipócritas. Eles não têm respeito pelos deuses. Eu devo matá-los. Embora Beerus sentisse algum medo de Goten, ele estava enfurecido pela arrogância de Goku e Vegeta. Eles não tinham respeito por um deus da destruição. Mesmo que ele escolhesse não destruir o planeta, ele não deixaria o desrespeito deles ficar impune. Enquanto suas palavras caíam, Beerus começou a condensar uma esfera de energia. Não era uma esfera de destruição, mas carregava poder suficiente para matar Goku e Vegeta instantaneamente.